Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Toledo, este aqui é o Lean Six Sigma Brasil e hoje daremos continuidade no nosso treinamento sobre estatística aplicada e ferramentas da qualidade utilizando Excel. Na última aula, tratamos sobre medidas de ordenamento e posição e aprendemos como classificar ou ordenar os nossos dados. Nesta aula, trataremos sobre os quartis e uma das suas aplicações práticas, que é a determinação de metas de projeto ou metas de melhoria. Ok? Vamos lá? Retomando nossa aula sobre medidas de ordenamento e posição, agora iremos abordar os quartis. Mas inicialmente precisamos definir o que é percentil. Os percentis, eles dividem o intervalo de variação dos valores ordenados da variável em 100 partes iguais. Então, por isso que antes nós vimos aí como ordenar ou classificar os dados. Para trabalhar com quartis, os dados inicialmente precisam estar ordenados. E dividindo os valores ordenados da variável, em vez de 100 partes iguais, em 4 partes iguais, obteremos o que chamamos de quartil, né? Os 3 quartis. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Numa variável com n valores ordenados de forma crescente, o primeiro quartil Q1 é um valor tal que 25% dos valores da variável são menores e os restantes 75% são maiores. Q1 é o percentil 25%. O segundo quartil, Q2, é um valor tal que 50% dos valores da variável são menores e os outros 50% restantes maiores, e Q2 é o percentil 50%. Já o terceiro quartil, Q3, é um valor tal que 75% dos valores da variável são menores e os restantes 25% maiores, sendo Q3 o percentil 75%. E agora vem a pergunta, né? Ok, mas qual a aplicação prática dos quartis? Frequentemente utilizamos os quartis para determinar metas em projetos de melhoria. Aqui então, a gente tem uma figura do Minitab, né, e eu destaquei a média desse processo, né, que eu chamo de baseline ou referência, 12.818, e também já são calculados, né, com a nossa saída do Minitab, o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, e o terceiro quartil dos dados. Né? O primeiro quartil a gente utiliza quando a meta é para reduzir. Como assim? Imagina que a gente está trabalhando num projeto de redução de refúgio. Então minha meta é reduzir o refúgio. Eu vou utilizar o primeiro quartil. Por quê? Porque em 25% das vezes eu já trabalhei com valores menores que o primeiro quartil, lembra? Até o primeiro quartil ele contempla aí 25% da distribuição dos dados. E se o meu objetivo é aumentar, né, aumentar a média, aumentar a minha referência ali, né, o valor de baseline, como se fosse um projeto de aumento de produtividade, por exemplo, eu vou estar utilizando o terceiro quartil, porque eu sei que 25% das vezes eu já trabalhei com valores maiores, né, do que o terceiro quartil. Então são valores viáveis, tanto o primeiro quanto o terceiro quartil. Agora uma observação que deve ser feita é que a gente só pode estar utilizando os quartis adequadamente se os dados tiverem a distribuição normal, ou eu puder utilizar o teorema do limite central, né, nos dados, e ainda se os dados estiverem estáveis, né, sob controle estatístico de processo. Agora, como está visualizando os quartis, né? A maneira mais fácil é através do box plot, né? Esse gráfico aqui, esse é um box plot de temperatura, né? E a gente consegue visualizar aí claramente os três quartis, né? O 25%, 50% e 75%. Como mostra a figura, né? Do limite inferior até o primeiro quartil aí a gente tem 25% dos dados, do limite inferior ao segundo quartil 50% dos dados e do limite inferior ao terceiro quartil 75% dos dados. O terceiro quartil a gente vai estar utilizando como meta maior é melhor, né, quando eu quero aumentar, e o primeiro quartil quando eu quero diminuir. A planilha arquivo 2, né, quartis,
O link dela está na descrição do vídeo. Os dados que a gente vai estar trabalhando agora, né, para mostrar para vocês aqui no Excel como fazer o cálculo do quartil. Inicialmente, né, nós vamos estar selecionando, né, vamos, por exemplo, aqui eu tenho os dados, o rótulo da coluna C, né, na linha 1, e os dados vão até a linha 12, e já na linha 13 eu estou calculando o primeiro quartil. A fórmula, né, para que eu calcule o primeiro quartil da mesma maneira que é calculado no Minitab, né, calcule no Excel da mesma forma que é calculado no Minitab, é igual quartil.exc. Essa fórmula exclui os valores da extremidade. E depois eu preciso entrar, vou abrir o parênteses, e preciso entrar com os argumentos da fórmula. C2, nesse caso aí, de C2 a C12 é a matriz, né? São os dados que eu quero calcular o quartil, nesse caso o primeiro quartil. E depois o segundo argumento, que é o quarto, vai ser definido pelo número 1, 2 ou 3, dependendo do quartil que eu quero calcular. Nesse caso eu quero calcular o quartil 1, então a gente vai estar colocando a matriz, né, que é de C2 a C12, ponto e vírgula, e eu vou estar adicionando o 1 para o cálculo do primeiro quartil. Para o cálculo dos demais quartis, basta substituir o 1 por 2, né, se eu for calcular o segundo quartil a mediana, ou 3 para calcular o terceiro quartil. E aqui, né, uma outra planilha, que eu estou deixando o link na descrição do vídeo, é exercício 2 quartis, é um exercício aí que a gente vai estar fazendo junto também. Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é a planilha, né, exercício 2 quartis, exatamente como a outra planilha que nós já vimos, 11 amostras, né, e a gente vai estar calculando o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. Para isso, né, basta eu digitar aqui igual, quartil, a fórmula já aparece aqui, ó, ponto exc, os argumentos da fórmula, né, aqui eu seleciono a matriz, são os dados, os quais eu quero calcular o quartil, e o quarto, né, vai ser primeiro, segundo ou terceiro quartil. O primeiro quartil, vou digitar o número 1, vou fechar o parênteses, vou clicar em Enter, ele está calculado. Para o segundo quartil, a mesma coisa, quartil.exc, a matriz é a mesma, né, da célula 2, C2 a C12, e eu vou usar aqui o segundo quarto, que é o segundo quartil, ou a mediana, e para o cálculo do terceiro quartil, a mesma fórmula, quartil XC, né, a mesma matriz, e o 3 aqui para estar calculando o terceiro quartil. Pessoal, então é isso, outro exemplo simples aí de como está calculando os quartis, né, usando Excel e a sua aplicação prática, né, para que a gente faz isso? Normalmente aí está utilizando como meta nos nossos projetos de melhoria. Ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até mais. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva. Ative também o sininho de notificações para estar recebendo aí em primeira mão os novos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.